Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estamos 6 horas da tarde agora, fazendo uma live para a gente estudar o direito constitucional. Então, vamos lá. Vou preparar aqui meu slide e a gente começa o nosso estudo, tá? Beleza. Estamos na aula 5, mais ou menos de 7 aulas. Espero hoje, mais 2 encontros, a gente terminar a nossa revisão de constitucional. E aí a gente dá início a administrativo, tá? A gente faz uma pausa, talvez de uma semana, e dá início ao administrativo. Ok? Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. A nossa aula 5 de Constitucional, revisão OAB. Hoje é uma sexta-feira, 6 horas da tarde. Em vez da gente estar curtindo, tamo aí, hein? Fazendo o que gosta, né? Também. Conversando sobre direito constitucional para vocês que estão esperando a prova da OAB, estão pretendendo aí já ser aprovado nesse próximo exame. Então, vamos lá. Partiu, né? A aula de hoje, a nossa expectativa para hoje é que a gente estude um pouquinho do Poder Executivo. Deixa eu ver como é que eu fico. Aqui embaixo. Vamos lá, beleza. Vou de baixo hoje, hein? Poder Executivo, ó. Poder Executivo é nosso poder da aula de hoje. E o Poder Executivo, a gente vai ver 3 pontos, que são os 3 pontos que mais caem na prova da ordem. Vacância do cargo, responsabilidade e competências do presidente da República, tá? Então, vamos lá, eu vou, como sempre, fazer aquela telinha nossa, vou ficar aqui em cima, agora, e a gente vai partir para o estudo do presidente da República. Queria, antes de começar a fazer os comentários principais, que são vacância, cargo de presidente. Então, vamos lá. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Já tem gente na live. Boa noite a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos. O chat, eu acho que está ao vivo. Espero que esteja. E também, se não tiver, eu não consigo fazer outra forma, né? Era para estar. É para estar ao vivo. Mas depois vocês testem aí para ver se está funcionando o chat normal, se está tudo certinho. E se tiver, ótimo. Beleza, pessoal. Então vamos seguir, né? Vamos seguir a nossa jornada aqui no Constitucional. Eu estava dizendo para vocês que eu acho importante alguns conceitos preliminares sobre o Poder Executivo. Então vamos a eles. Vamos lá. Deixa eu baixar um pouco minha câmera aqui. Poder Executivo. Poder Executivo. Alguns pontos importantes que eu queria que vocês guardassem sobre o Poder Executivo. Primeiro ponto, bem importante. O Executivo é chefiado pelo Presidente da República. Chefia pelo Presidente da República. Isso todo mundo sabe. E como é eleito o Presidente da República? 2, eleição. Como é eleito o Presidente da República? Ele é eleito pelo sistema majoritário. Sistema majoritário. O que significa sistema majoritário? É voto nele. Voto nele, presidente. Quem obter o maior número de votos, então está eleito. Não vai voto para o partido. Não existe direcionamento partidário dos votos aqui. Ok? Terceiro ponto importante. Por quanto tempo o presidente fica no mandato? Então, mandato 4 anos. Por 4 anos. Pode se reeleger? Pode. Mais uma reeleição. Mais uma reeleição de forma sucessiva. Mais uma reeleição sucessiva.
Ok. Esses são os 3 pontos principais que eu queria comentar com vocês antes de entrar na matéria, que a matéria é o coração dessa aula, que é o que cai mais também na prova da ordem, no exame da ordem, tá? Vamos lá, então, para o nosso Poder Executivo. Vou dar 5 segundos aí para vocês fazerem o print na tela e a gente já muda de tela para estudar vacância. Vacância. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos rápidos, né? Mas vamos lá. Tela deletada, bora para a matéria principal. Então, o tema é o seguinte, pessoal. Concentrem aqui, foco aqui. A questão agora é a seguinte. Eu tenho aqui o presidente da República e, na sequência, o vice-presidente da República. Eu tenho o presidente e o vice. Ok. A questão agora é a seguinte. E se faltar o presidente e o vice? E se faltarem presidente e vice? E se houver impedimento? E se houver vacância? Então, na verdade, se os dois se ausentarem, ausência temporária. Se os dois se ausentarem temporariamente, então vamos supor que os dois, presidente e vice, contraíram Covid, estão internados no hospital. Não perderam o cargo, porque não morreram. Quem vai ocupar a presidência da República enquanto o presidente e o vice não puderem assumir temporariamente? Vamos lá? Isso vocês sabem. A linha de substituição, vou até mudar a cor aqui, para vocês ficarem bem atentos. A linha de substituição do presidente da República é a seguinte. 1. Presidente da Câmara dos Deputados. 2. Presidente do Senado Federal. E 3. Presidente do STF. Nessa ordem. Primeiro o presidente da Câmara e aí até chegar ao presidente do STF. Então, se hoje o presidente Bolsonaro e o vice contraírem Covid, forem para o hospital, ficarem internados, quem vai assumir a presidência e ser presidente temporariamente é o presidente da Câmara dos Deputados. Ok? Esse slide é importante. Tão importante quanto o próximo, mas é importante já para a prova da ordem. Então, bastante cuidado com ele. Percebam um detalhe. Eu foquei aqui no presidente e no vice. A vacância é do presidente e do vice. E é uma vacância, é uma ausência de caráter temporário. Se ela for definitiva, é nosso próximo slide. Não é esse agora que a gente está vendo. É a vacância temporária, ok? Beleza. Até aqui tudo certo? Bom, vamos seguir para mim hoje. Então, vamos assim mesmo. Mesmo porque não tem outra forma de ser, né? Tem que ser assim. Beleza, vamos lá. Tô colocando aqui, ver se vai. Beleza. Vamos lá, pessoal. Força. Posso apagar 5 segundos para apagar o slide. Então, revisando. Presidente e vice faltaram. Quem entra? Presidente da Câmara. Na sequência, presidente do Senado. E logo no fim, presidente do STF. Presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa é a linha de substituição. Não falamos aqui em sucessão. É a linha de substituição. Substitutos. Igual futebol, né? Um jogador se machucou, vem o substituto. É isso. Substituto é quando não tem a vaga definitiva. O jogador morreu, aí abriu a vaga. Aí é outra coisa, é outra história. Vamos lá. Próximo slide. Zerando esse. A questão agora é a seguinte. E se o presidente e o vice, que estão internados por terem contraído Covid, ambos venham a falecer? Presidente e vice. Presidente Jair Bolsonaro e Mourão venha a falecer de Covid. O que teremos aqui no Brasil? Caos.
Sei, não sei. Brasil, se presidente e vice vierem a vagar de forma definitiva o cargo. Então, aqui é uma ausência definitiva, não tem como, pelo menos não conhecemos outra forma ainda nesse mundo da pessoa conseguir voltar para o cargo depois que falece, por exemplo. Então, essa é uma ausência definitiva. Essa é uma vacância definitiva. É o que a gente chama de vacância. Abriu vaga. Abriu vaga abriu vaga para sempre, né? Quem entra nesse caso? Aí, vocês vão ter que analisar essa tabelinha que eu vou fazer para vocês, numa forma bem rudimentar, né? Mas é o que tem para hoje. Então, e é para guardar isso aqui, hein, pessoal? Estou fazendo a tabelinha com carinho aqui. Ó, se essa vacância dos dois, os dois vieram a vagar o cargo. Os dois faleceram. Se essa vacância aconteceu nos 2 primeiros anos do mandato, o mandato do presidente tem 4 anos, né? Se essa vacância aconteceu nos 2 primeiros anos do mandato, eu tenho uma regra. Se ela aconteceu nos 2 últimos anos do mandato, eu tenho outra regra. Se fosse hoje, estaríamos já nos 2 últimos anos do mandato. Cairia nessa regra aqui. Se fosse hoje, que presidente e vice pegassem Covid e viessem a óbito. Cairíamos aqui. Cairíamos aí. Na última coluna. Mas, se isso acontecer nos 2 primeiros anos, o que o Brasil vai ter? Eleições diretas. Isso cai na ordem, tá? Isso cai no exame de ordem. Eleições diretas. Em que período? 90 dias. E nesse período de 90 dias, quem assume? Aí assume aquela linha de substituição. Enquanto não entra um novo, ficam os temporários. Câmara, Senado, Supremo, que a gente acabou de ver. Agora, e se isso acontecer no final, nos 2 últimos anos do mandato? No último ou no penúltimo? O que acontece com a eleição? O presidente que vai ser substituído, que vai ser colocado no lugar do presidente e do vice que perderam, é um presidente eleito? Resposta, sim. Mas eleito pelo povo? Não. Eleito por quem? Pelo Congresso Nacional. Então aqui eu tenho eleições indiretas. Muito cuidado com isso. Nas eleições indiretas, quem elege o novo presidente e vice é o Congresso Nacional, e não o povo, e não o cidadão. Por isso que as eleições se chamam indiretas. Congresso. Congresso. Essas eleições são feitas... Nossa, mas ficou horrível, né? Essa letra aqui. Essas eleições são realizadas no Congresso Nacional. Tudo bem. A gente repete 1000 vezes, né? Porque daí eu tenho que corrigir, escrever de novo. E aí vocês vão ter ouvido umas 100 vezes Congresso Nacional. Tudo bem, mas é para isso mesmo. Eleições indiretas, eu vou fazer a abreviatura aqui, são realizadas no Congresso Nacional. Congresso. Ok. Que prazo? Vamos lá. No prazo de 30 dias. Então, foco nesse slide, foco nesse ponto. Esse ponto é super importante. É a questão da vacância do cargo, a ausência definitiva do presidente e do vice. Tem que saber, em relação a uma questão de prova, quando isso aconteceu, se foi nos 2 primeiros anos ou se foi nos 2 últimos anos. E aí, conforme seja uma hipótese ou outra, as eleições vão acontecer de forma direta, o povo vai eleger o governante, ou indireta, o Congresso Nacional realmente vai colocar o novo presidente e vice lá, para completar o que está faltando do mandato. Percebam, então, que a informação final é: todo mundo que entrar nesse quadrinho vai completar o que ficou faltando. Eles não começam do zero um período de 4 anos. Eles completam aquilo que faltou. Ok? Esse é o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês, super importante, é o ponto da vacância dos cargos de presidente e vice. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo ver o chat. Não consigo.
Uai, não estamos passando. A aula está sendo transmitida, será? Parece que caiu, né? Não sei. Não sei agora porque eu não estou conseguindo ver o chat. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos tentar de novo. Vamos tentar novamente. Vamos ver se agora vai. Eu acho que está indo. Deixa eu ver aqui se a gente consegue uma conexão. Deve estar indo, deve estar indo. Então, é importante aqui, pessoal, vocês saberem que vou revisar, mas está gravado já, vai ficar gravado isso, tá? Vai ficar gravado, depois vocês vão assistir. Se a vacância for definitiva, ou seja, presidente e vice vagarem definitivamente, seja por morte, por renúncia, por impeachment, por condenação criminal, se eles perderem o cargo ou vierem a óbito, vierem a falecer, eu vou ter que analisar quando isso aconteceu, presidente e vice. Quando isso aconteceu? Se isso aconteceu nos 2 primeiros anos, eu tenho eleições diretas. Se isso aconteceu nos 2 últimos anos, eu tenho eleições indiretas. Indiretas. Ok. Então, deixa eu ver aqui. Ele está falando que a resolução do vídeo está além do permitido. Mas eu acho que está tudo certo. Está tudo certo, né? Eu só não consigo ver vocês, nem ouvir vocês, por conta do... Mas está tudo certo aqui, né? Aparentemente está tudo certo. Vamos lá. Então, guardem esse slide, vai ficar gravado para vocês aí, esse ponto. Eu acho que vocês estão me ouvindo, eu não consigo... Hoje eu não estou conseguindo ver o chat, então, infelizmente, não consigo saber se está indo ou não. Ah, então tá ótimo. Então, vamos lá. Então, agora eu vou voltar a gravar e a gente avança, tá? Tá dando certo. Então, revisando. Se faltar presidente e vice, ou seja, se a vacância for definitiva, isso acontecer nos 2 primeiros anos, eleições diretas, 90 dias. Se isso aconteceu nos 2 últimos anos, eleições indiretas, 30 dias. Fechou? Visto isso, a gente pode avançar de matéria. Vamos lá. Próximo tema que eu quero falar com vocês é se o presidente comete um crime. O que vai acontecer com ele? Então, vamos lá. Aqui está o presidente da República. Ele cometeu um crime. Que tipo de crime? Olha só. Sempre que a questão falar de crime, o presidente cometeu um crime. Não importa qual. Não importa qual. Independente de qual crime seja. Independente. Se a questão falar cometeu um crime, você vai focar nisso aqui, ó. Então, nesse caso, a Câmara dos Deputados vai ter que autorizar o processo. Câmara dos Deputados vai fazer um juízo de admissibilidade, de autorização. Isso já caiu na prova da ordem também. Qual é o quórum? 2/3.
Não importa o crime. Não importa o crime. Se você viu a questão e tem lá escrito crime, você não sabe que tipo de crime que é, ou você não sabe diferenciar os dois. Tanto faz. Se falar na questão que o presidente cometeu crime, já circula isso e vai para o gabarito para ver se tem autorização da Câmara. Às vezes, só dois enunciados têm a previsão de autorização da Câmara, outros dois não. Você já eliminou duas. Se você for chutar, o seu chute vai ser em duas já. Facilita muito. Bom, agora, um detalhe a mais. Você vai ter que ter um conhecimento a mais para responder essa questão completa. Vamos lá. E eu vou mudar a cor para vocês ficarem bem atentos nisso. Se é a questão de vocês falar que ele cometeu um crime de responsabilidade, na verdade, o crime de responsabilidade nem crime é. Porque ele não é previsto no Código Penal, ele não tem natureza criminal, não cabe prisão em relação a ele. Por isso que a doutrina chama de crime político. Não é crime, é uma infração político-administrativa, que convencionou-se chamar de impeachment. Esse é o impeachment. Esse aqui. Ok. E aí quem julga? Aí quem julga é o Senado Federal. Então, primeiro ponto importante. Presidente cometeu crime. Presidente cometeu crime. Não importa que crime é. A Câmara dos Deputados tem que autorizar o processo. Qual é o quórum? 2/3. Agora, se a questão aprofundar, você vai ter que saber que tipo de crime. Se ela falar crime de responsabilidade ou impeachment, é o Senado que julga. E se ela falar, por sua vez, vou mudar a cor aqui para vocês. Se ela falar que não, que na verdade o presidente cometeu um crime comum. Crime comum é o crime do Código Penal. Peculato, corrupção, concussão, são os crimes contra a administração, basicamente, previstos no Código Penal. Quem julga? Aí, o julgamento é feito no STF. Então, vamos lá. Em crime, deixa eu fixar isso com vocês, que isso é muito importante, muito mesmo. Sempre que a questão falar em crime, aqui. Sempre que a questão falar em crime, presidente cometeu crime, vai ter que ter um órgão para autorizar esse processo. Vai ter que ter um órgão para autorizar isso aí. Que órgão é esse? Opa, desculpem. Esse órgão é a Câmara dos Deputados. O que a Câmara dos Deputados faz? Autoriza o processo. Qual o quórum? 2/3. Essa questão já caiu na prova da ordem. Só isso. Se você soubesse isso, já mataria a questão. Mas tem outras questões que aprofundam mais e normal é aprofundar mais. Então, a Câmara dos Deputados, os deputados federais, têm que autorizar o processo por 2/3. Se autorizar, aí o processo vai para outra casa. E depende do tipo de crime, vai ser a Casa Legislativa ou a Casa Judiciária. Se o crime for um crime de responsabilidade, que nem crime é infração política, quem julga é o órgão político. Quem julga é o órgão político, chamado de Senado. Esse aqui. Se a infração for criminal, se o presidente tiver cometido um crime, ou um suposto crime, porque ainda não foi condenado ainda, quem vai julgar esse processo? O STF. Ficou bem claro isso? Agora a gente vai ter que estudar quais são as penas que o Senado e o Supremo aplicam. Eu não sei porque está caindo a resolução do meu vídeo, viu? Não sei o que está acontecendo. Enfim, deixa rolar, né? Porque aparentemente tem espectadores aqui, tem marcações. Eu não sei.
O que está acontecendo aqui? Está me avisando que a resolução não tá boa e tal. Não sei. Eu vou deixar assim e vou seguindo, né? Eu acho que vocês estão assistindo normal, espero que sim. Reforma eu gravo depois para vocês, tá gravando aqui, depois vocês assistem. Crime comum, STF. Crime de responsabilidade, Senado. Vou apagar e fazer mais uma tabela, dizendo para vocês o quê? Vamos lá. Foco aqui, hein, pessoal. Se o STF aplicar a pena, o que vai acontecer com o presidente? Ele vai ficar submetido às penas criminais. Penas criminais. Ok. E nesse caso, é possível aplicar uma prisão no presidente? É possível que o presidente seja condenado e preso? Se o STF condenar o presidente por crime comum, crime previsto no Código Penal, a resposta é sim. O presidente pode ir para o xadrez, sim. O presidente pode ir para a cadeia. O presidente pode ser preso. Então, aqui temos a prisão do presidente da República. Com possível prisão, ok. Então, vamos lá. Qual vai ser o processo? Câmara dos Deputados autorizou, 2/3. O crime era do Código Penal, o presidente foi condenado e vai ficar submetido às penas criminais, podendo, inclusive, estar sujeito à prisão. Nesse caso, e esse é o único caso em que o presidente pode ser preso, não cabe prisão cautelar contra o presidente, só essa prisão aí, quando o Supremo por crime comum. Fechou? Aí, 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, fechou, mudamos de slide. Aí a gente tem uma outra história. E que história é essa? A gente tem a configuração do Senado aplicando pena. Do Senado aplicando pena. E como funciona a aplicação da pena no Senado? A aplicação da pena no Senado funciona no seguinte sentido. Vamos lá. Se o presidente for condenado no Senado, ele vai ficar sujeito a 2 sanções. Para a prova de vocês, guardem as 2. E para a prova de vocês, guardem que elas são cumulativas, tá? Não são alternativas. Quais são? Perda do cargo. O presidente perde o cargo. E o que mais? Inabilitação para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de 8 anos. Ou seja, o presidente que foi condenado no impeachment, como por exemplo o ex-presidente Collor, perde o cargo e fica inabilitado por 8 anos. Mesma coisa deveria acontecer com a presidente Dilma, embora não tenha acontecido por questões lá do julgamento, mas para a questão de prova, não vem ao caso comentar disso agora para a gente não perder tempo, mas para a questão de prova da ordem, é importante vocês saberem que se o presidente for condenado no impeachment, ele perde o cargo, abriu a vaga, aí entra o vice. Se o vice não tiver, aí vai seguindo aquela ordem que a gente viu agora há pouco. Então, o presidente perde o cargo e ainda fica impossibilitado de ocupar qualquer função pública no período de 8 anos. Tá? Fechou? Espero que estejam entendendo, espero que tenham entendido. A gente agora avança. Agora a gente avança para outro tema, que é o tema da competência. Tá? Vamos lá. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Slide sumiu. Vamos lá. Próximo tema. Competências do presidente. Competências do presidente da República. Esse ponto é importante porque existem algumas competências do presidente da República que, previstas na Constituição Federal, que são dele como presidente da República. Então,
a Constituição Federal prevê algumas competências que só o presidente tem. Mas a prova é sacana. Ela vai atrás da competência, dentro desse rol de competências, daquela que o presidente pode delegar. Então, o presidente, o que ele faz na prática, como competência constitucional? Nomeia ministro, dirige a administração pública, pode iniciar o processo legislativo com os projetos de lei, ele sanciona leis, promulga leis, veta também, caso ele não concorde, veta projetos de lei. E ele pode também, e aí é uma matéria que se associa ao administrativo, editar decretos. Existem dois decretos, um decreto chamado regulamentar e o outro decreto chamado autônomo. O regulamentar está previsto no inciso 4 do artigo 84. O autônomo está previsto no inciso 6 do artigo 84. Ambos são decretos. Ambos são da competência do presidente. Mas existem três competências no artigo 84. Existem três competências no artigo 84, 84 da Constituição, que são delegáveis. Delegáveis. Então, é importante vocês guardarem isso, esses pontos, porque o presidente pode, por exemplo, delegar para os ministros, para o AGU, para o PGR, a competência para editar decreto autônomo. E o decreto autônomo serve para quê? O decreto autônomo, a principal finalidade dele é extinguir cargos vagos. A gente aprendeu isso lá em administrativo. Extinguir cargos vagos. Então, tem uma repartição pública, tem, sei lá, 50 cargos vagos e 50 ocupados naquela carreira. 50 cargos vagos, 50 ocupados. O prefeito, o presidente, no caso, que é o presidente que a gente está falando, mas aplica para o governador e o prefeito também, o presidente, então ele resolve acabar com esses 50 cargos vagos que estão ocupando espaço na administração pública indevidamente. Não vai ter concurso mais, ele não quer fazer mais nada naquele cargo. Aquele cargo vai ser, com o tempo, extinto. O presidente quer extinguir os 50 cargos vagos, que não tem ninguém ocupando. Pode? Pode. Por decreto? Sim. Pode delegar isso para um ministro, por exemplo? Pode. Pode delegar, por exemplo, o presidente pode sancionar projetos de lei, vetar projetos de leis. Ele pode vetar isso para alguém? Ele pode delegar isso para alguém? Nunca. Ele só delega 3 competências. Decreto autônomo, que serve principalmente para extinguir cargo vago, concessão de indulto e comutação de pena, e o inciso 26, que é prover e extinguir cargos públicos federais. Só que a Constituição fala só do prover. Prover é nomear. Então, a nomeação de cargos é muito cargo federal. Imagina só, se o presidente tivesse que assinar todas as nomeações. Não dá. É praticamente impossível de fazer isso. Então, ele tem que delegar. Algumas funções ele tem que delegar. Do artigo 84, ele elencou 3 para serem delegáveis. Provimento de cargos, concessão de indulto e comutação de penas e o decreto autônomo. O que a prova gosta de perguntar é sobre decreto autônomo. Então, bastante cuidado com ele. Eu vou marcar no slide de vocês isso, que eu acho importante vocês terem esse ponto. Mas, então, vamos lá. Competências. Artigo 84 da CF. As competências, em regra, são indelegáveis. Só que, como sempre, existem exceções. Quais são elas? Vamos lá. Exceções. 1. É a mais importante. Decreto autônomo. Por exemplo, extinção de cargos vagos. Ok? 2. Concessão de indulto e comutação
de pena. Isso é matéria penal. 3, provimento de cargos, que é nomeação, provimento de cargos. Essas três competências são delegáveis. São exceções, deixa eu marcar aqui embaixo, delegáveis. Delegáveis. Beleza. Exceções delegáveis. Então, esse slide é importante. Saber que o presidente tem competências. Onde elas estão? Artigo 84. Um rol vasto de competências. Em regra, que não pode delegar. Mas 3 delas podem. Então, se na prova de vocês ele marcar uma questão prática em que o presidente está diante da concessão de indulto para alguns presos, alguns condenados, e resolveu delegar essa função para o ministro de Segurança, da Justiça, que seja, pode? O ministro da Justiça pode fazer isso pelo presidente? Resposta, sim. O presidente resolveu delegar para o ministro da Saúde o provimento de cargos na área da saúde, considerando o aumento de nomeações em razão da pandemia. Pode delegar para o ministro? Pode. O presidente resolveu extinguir 100 cargos no âmbito da Receita Federal. Pode delegar isso para o ministro da Fazenda? Pode. Desde que os cargos estejam vagos. Não esqueçam esse ponto. Tá? Fechou? Então, só para a gente arrematar, a gente viu o que delega. Isso tem que decorar, tá? É bom decorar. Porque pode cair tanto em constitucional quanto em administrativo. É importante nas duas matérias esse ponto. Mas 1, 2, 3, 4, 5, print na tela. Fechou? Só para a gente ficar aí, para você ficar no seu material. Para quem delega? Para quem delega? Vamos lá. Para quem o presidente delega essas competências? Número 1, ministros. Ministro de Estado. Melhor falar isso. Porque não é ministro do STF, não é outro ministro. É de Estado. Ministro vinculado ao presidente, óbvio, né? 2, Advogado-Geral da União. O AGU. E 3, e último, o PGR. O chefe do Ministério Público, Procurador-Geral da República. Esses 3, para 3 atividades. Então, percebam, 3 atividades, 3 pessoas podem receber. Ponto final. São só 3 pessoas e 3 atividades. Tem que decorar atividades? Tem. Tem que decorar as pessoas? Tem. Fora isso, não precisa. Esse é o ponto principal da questão. Quando vem questão na OAB sobre isso. Tá? Então, agora, a gente vai fazer questão sobre poder executivo, para a gente já engatar no poder legislativo. Tá? Vamos lá, então. Questão sobre poder executivo. Acho que todo mundo tá vendo aí, né? Então, vamos fazer aqui com a minha... Aí. Beleza. Vamos lá. Em determinado órgão integrante da administração federal, vinculado ao Ministério da Fazenda, foi apurado aproximadamente 100 cargos que estavam vagos. Questão da OAB, recente. O presidente da República, mediante decreto, delegou ao ministro da Fazenda amplos poderes para promover a reestruturação do aludido órgão, inclusive com a possibilidade de extinção de cargos vagos. Então, vejam, o presidente delegou um decreto para o ministro e esse decreto era tendente a extinguir cargos vagos. Sobre essa hipótese, com fundamento na Constituição, é possível isso ou não é possível isso? Resposta. Letra A. Somente em sentido formal é admitida a criação e extinção de funções e cargos públicos, ainda que vagos. Logo, o decreto presidencial é inconstitucional. Claro que não. O decreto pode
ter essa função de extinguir cargos vagos. Está na própria Constituição. Artigo 84, inciso 6 da Constituição. Decreto autônomo. Letra B. A Constituição atribui exclusivamente ao presidente a possibilidade de decreto, mediante decreto, dispor sobre a extinção de funções ou cargos públicos, não admitindo que seja delegado. Admite, nesse caso, admite. Admite a delegação, porque é decreto autônomo. C. O referido decreto se harmoniza com o texto constitucional, uma vez que o presidente pode dispor, mediante decreto, sobre a extinção de funções ou cargos públicos quando vago, sendo permitida a delegação dessa competência aos ministros. C é o gabarito. Certinha. Letra C, ok. Letra D. A Constituição não permite que cargos legalmente criados, ainda que vagos, sejam extintos, ressalvada a hipótese de excesso de gasto. Nada a ver. Eles podem ser extintos por lei, que é a regra geral, ou também por decreto, que é a exceção, quando se tratar de decreto de natureza autônoma. Ok? Essa questão, letra C. Não estou conseguindo ver vocês, não estou conseguindo ver o chat, mas não tem problema. Eu acho que vocês estão acompanhando. Estejam, né? Beleza. Vamos lá. Próximo poder. Próxima configuração. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa pra gente. Beleza, tá tudo certo. Não estou conseguindo ver vocês no chat, mas não tem problema. São os acasos, né? Eu também não sou um ser muito tecnológico, então a gente vai seguindo aqui, depois eu vejo o que dá para fazer. Vamos lá. Próxima ideia. Vamos entrar agora em poder legislativo. Poder legislativo. Tá aí em cima, ó, poder legislativo. O que a gente vai ver? A gente vai ver imunidades parlamentares, o que os parlamentares têm de proteção, e o processo legislativo, alguns pontos importantes de processo legislativo. Vamos terminar o legislativo hoje, fazer questão. Aula que vem, poder judiciário e controle de constitucionalidade. Se der certo, aula que vem a gente termina, tá? Se não, a gente termina legislativo aula que vem, e aí vai na sequência controle, e aí talvez mais umas 2 aulas. Se der tudo certo, aula que vem terminamos a revisão de constitucional. E aí ficamos com o administrativo para ser agendado para alguma data, provavelmente na mesma sexta-feira, nesse mesmo horário a gente continua até a prova, tá? Eu vim para sexta-feira por conta do curso do ProOrdem também, né? Que eles fizeram o curso de revisão, para não atrapalhar o cronograma lá, eu fiz meu horário diferente, né? Um horário anterior a eles, na sexta-feira, que não atrapalha nada. Essa foi a ideia. Então, imunidades parlamentares, processo legislativo. Vamos lá. Vamos começar com imunidades parlamentares. Tema importantíssimo. Um deputado, um senador, tem imunidades? Um deputado, Alexandre Frota, Tiririca, Romário, que é senador, eles têm imunidades? Tem imunidades. Quais imunidades os parlamentares têm? Vamos lá. Primeira imunidade é a chamada imunidade material. Que imunidade é essa? Eles não respondem, vou escrever aqui para todo mundo ir copiando aí. Eles não respondem civil e também criminalmente. Ou seja, o que o legislador quer dizer com isso? O legislador quer dizer, quando fala que eles não respondem civil nem criminalmente, primeiro, que eles não vão sofrer nenhum processo tendente ao pagamento de indenização e também não vão sofrer condenação penal. Não vão sofrer condenação penal. Esses crimes não vão para a cadeia, mas só para você entender. Não vão sofrer condenação penal, nem condenação civil, que é a decorrente da indenização por danos morais. Não vão sofrer por quê? Porque os deputados e senadores não respondem por suas opiniões, palavras ou votos. Opiniões, palavras, opiniões, palavras ou votos.
Vocês viram ontem, antes de ontem, o ministro, o senador Bolsonaro, conversando com outro senador, aquela briga que eles tiveram, coisa feia. Filho do presidente Bolsonaro, em conversa com outro parlamentar, tiveram uma briga no âmbito da casa, um chamou outro de vagabundo e tal, uma coisa bem feia. E eles podem fazer isso? Se um parlamentar que foi ofendido pelo filho do Bolsonaro se ofender, ficar triste, sentir lesado, sentir que foi humilhado e eventualmente tiver problemas psicológicos em razão da ofensa, coisa que é difícil de acontecer, mas ele pode pleitear a indenização por danos morais em face do filho do presidente Bolsonaro, ou até mesmo pretender uma ação penal contra o filho do presidente Jair Bolsonaro? Resposta não. Por quê? Porque os parlamentares são imunes em relação às opiniões, palavras e votos. Não estou dizendo que eles não respondem por quebra de decoro, podem responder por quebra de decoro parlamentar, mas eles são imunes civil e criminalmente. Não precisam indenizar e também não respondem no crime. Isso é importante. Então, o parlamentar pode falar o que quiser que está protegido. Dentro da casa, está protegido. Aí vem a outra pergunta, a última observação. E se ele falar alguma coisa e ofender alguém fora da casa? Fora da casa parlamentar. E se o presidente, então, ofender alguém fora da casa parlamentar? O que vai acontecer com ele? Aí, ele também está imune. Deixa eu mudar a canetinha aqui para vocês fixarem bem isso aqui. Aí ele também está imune. Mas nesse caso, tem que ter a ofensa, tem que ter nexo com a função parlamentar. Tem que ficar comprovado que o que ele falou, ofendendo alguém, tinha relação com o cargo dele. Então ele ofendeu alguém, chamou alguém de vagabundo em razão da função que ele exerce, um projeto de lei, alguma iniciativa lá dentro da casa, ou a atuação daquele parlamentar na casa, um ofendendo o outro por questões funcionais. Nesse caso, se ficar comprovado o nexo funcional da ofensa, o parlamentar também está imunizado, ainda que tenha proferido a ofensa fora da casa parlamentar. Então, resumo da ópera. Deputado ou senador não responde nem civil nem criminalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Dentro da casa está protegido. Fora da casa, tem que comprovar que o que ele falou tinha nexo com a função parlamentar. Tá bom? Essa é a primeira imunidade parlamentar, chamada de imunidade material. Imunidade material, que é a imunidade em relação aos crimes contra a honra e as subsequentes indenizações por danos morais. Tá bom? Beleza. Qualquer problema, me avisem, hein? Tudo bem, vamos avançar. Então, agora 5 segundos na tela para vocês printarem. Esse é o ponto importante para guardar para a prova. 1, 2, 3, 4, 5. Puf, foi embora. É uma mágica isso aqui, né? É uma tecla, apaga a tela inteira. É um momento em que os advogados se sentem mágicos, estão se achando tecnológicos, né? Só que não. Só que não são. Bom, segunda imunidade, vamos lá. Imunidade prisional. Imunidade prisional. Caso Daniel Silveira. Eu estou falando disso hoje, nessa revisão com vocês, porque eu acho bem importante vocês conhecerem esse caso da imunidade prisional, que foi realmente as ofensas que ele proferiu aos ministros do Supremo e tal. Ele foi preso, né, em flagrante. E aí, é importante vocês saberem isso, porque provavelmente na questão da OAB vai vir uma questão sobre isso, já que o mundo, o Brasil, viveu isso de forma muito próxima, né? E recente, né? Muito próxima e recente. Eu acho importante vocês saberem. Vamos lá, então, partiu para o entendimento disso. Imunidade prisional. O que quer dizer isso? Bom, deputados e senadores não podem ser presos.
cautelarmente. Não podem ser presos. Cautelarmente. Então, deputado e senador, em relação a deputado e senador, cabe prisão em flagrante? Regra não. Cabe prisão temporária? Regra não. Cabe prisão preventiva? Não. Não cabe nem flagrante, nem temporária, nem preventiva. Tem exceção? Tem. É isso que cai na prova? Pode ser. Eu acho que vai ser, né? Então, vamos lá. Tem exceção? Tem. Vamos falar dela, então. Exceção. Quando o parlamentar vai estar sujeito a prisão cautelar? Quando ele tiver praticado um crime inafiançável e tenha sido preso em flagrante. Flagrante de crime inafiançável. Opa, um errinho aqui. Desculpem, flagrante de crime inafiançável. Beleza. Então, em relação ao flagrante de crime inafiançável, só se for flagrante de crime inafiançável. O parlamentar pode ser preso. Vamos lá. O que são crimes inafiançáveis? Crimes inafiançáveis são aqueles que a Constituição determina a inafiançabilidade. Quais são eles? Vamos lá. Racismo, ação de grupos armados contra a ordem constitucional e Estado democrático, tortura, terrorismo, tráfico e hediondos. São 6 crimes inafiançáveis na Constituição. Se o parlamentar praticar um desses crimes e for preso em flagrante, o flagrante é válido, ok? Esses são os casos. Beleza. Agora, como que se dá o processamento desse flagrante? Vamos lá. Esses autos de prisão em flagrante, que são realizados pelo STF, eu vou colocar aqui, ó, os autos de prisão em flagrante, autos, não, assim tá feio, né? Os autos de prisão em flagrante, vou escrever aqui os autos. Os autos da PF, da prisão em flagrante, serão encaminhados à Casa Parlamentar, como foram em relação ao deputado Daniel Silveira. Casa Parlamentar. E a Casa Parlamentar, por maioria absoluta, e voto aberto, a Casa Parlamentar, por maioria absoluta e voto aberto, pode determinar, pasmem, pode determinar a soltura do parlamentar. E ele vai responder o processo solto. Foi preso e agora vai ficar solto. Quem determina a soltura? Tá feia essa soltura aqui, né? Quem determina a soltura é a Casa Parlamentar por maioria absoluta e votação aberta. Soltura. Quem determina é a Casa Parlamentar por maioria absoluta e votação aberta. Vou grifar para vocês aquilo que é importante, que vocês não podem esquecer. Vamos lá. Primeiro, não podem ser presos. A regra é, não podem ser presos. Ponto final. Exceção, flagrante. Ok. Qualquer flagrante? Não. Só se o crime for inafiançável. Certo? E como é que se dá o processamento disso? Vamos lá. Os autos de prisão em flagrante são encaminhados à Casa Parlamentar. E a Casa Parlamentar, por maioria absoluta e votação aberta, pode determinar a soltura deste parlamentar. Muito cuidado com esse dispositivo constitucional que prevê a imunidade prisional do deputado e do senador.
existe uma grande chance disso cair na prova de vocês, na próxima prova de vocês da OAB, tá? Tem alguma coisa importante aqui? Beleza. Então, vamos lá. Vamos seguir, tá tudo certo, tá tudo bem. 1, 2, 3, 4, 5, pau. Slide saiu. Terceira e última imunidade parlamentar. Guardem essas 3 imunidades que são super importantes. Terceira e última imunidade parlamentar. Vamos lá. É a chamada imunidade processual. Como é que funciona isso? Vamos lá. Parlamentar cometeu um crime. Para ele conseguir ter imunidade em relação ao processo por crime praticado, ele vai seguir a seguinte sequência. O parlamentar cometeu um crime. Esse crime foi praticado após a diplomação. Então, veja, o parlamentar já foi diplomado. O parlamentar, já é deputado, já é senador, já foi diplomado. E aí, ele pratica um crime após essa diplomação. Ok. Só vai ter imunidade no processo se tiver esse requisito. Crime praticado após a diplomação. 2. Segundo requisito. O crime tem que ter nexo com a função. São 2 requisitos para o parlamentar ter a imunidade processual. Repetindo, o crime tem que ter sido praticado após ele ser diplomado perante a Justiça Eleitoral, como deputado ou como senador. Segundo, o crime tem que ter nexo com a função parlamentar. Exemplos: o parlamentar, no fim de semana, o deputado ou senador foi num churrasquinho, sem máscara, foi curtir um churrasquinho, tomou todas, voltou, atropelou uma criança e matou. Se encontra aqui nesse grupo de imunidade? Não. Por quê? Embora já preencha o inciso, a primeira hipótese, que é após a diplomação, não preenche o segundo requisito, porque não tem nexo com a função. O parlamentar está no boteco se envolvendo numa briga e matou alguém na porrada. Responde por isso? Está imune por esse processo? Não. Por quê? Não está imune porque, embora seja deputado ou seja senador, isso não tem nexo com a função. O parlamentar, deputado ou senador, se envolveu no esquema de propina. É esse crime que tem imunidade processual? Sim. Esse crime, esse crime vai ter imunidade processual. É para ele. E o que significa imunidade processual? É isso que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Portanto, o que vai acontecer com esse deputado ou esse senador? O processo penal contra esse deputado ou contra esse senador vai começar no STF. Vai começar no STF. Ok, começa no STF, beleza, tranquilo. E o STF comunica a Casa Parlamentar. Olha que piada agora. A Casa Parlamentar, por maioria absoluta, e também votação aberta, pode determinar, vou mudar a cor aqui porque é tão importante isso, que eu não quero que vocês esqueçam mais. A suspensão do processo, a sustação do processo, até o término do mandato. Ou seja, é possível que a Casa Parlamentar, se o crime tiver nexo com a função,
é possível que a Casa Parlamentar mande soltar o parlamentar que foi preso em flagrante por crime inafiançável e, na sequência, ainda não deixe o processo correr contra esse parlamentar, mandando suspender o processo até o término do mandato, quando ele não será mais parlamentar e o processo vai ser direcionado à primeira instância. Entenderam isso? Eu vou revisar com vocês, mas também é um ponto, vamos ver um detalhe aqui, é questão de jurisprudência do STF, não está na Constituição. É o STF que entende assim, mas as provas já vão cobrar isso. Não tem saída. É assim na prática. Então vamos lá. Eu vou grifar com vocês agora o que é importante aqui. Amarelo. Primeiro, imunidades em relação a crimes. Segundo, tem que ser um crime praticado após a diplomação e tem que ter nexo com a função. Ok. Onde esse processo começa, se tiver presente esses dois requisitos? Começa no STF. Tudo bem. O STF dá início ao processo, mas já comunica a Casa Parlamentar. E a Casa Parlamentar, por maioria absoluta, pode mandar suspender o processo enquanto aquela pessoa se encontrar como deputado ou como senador. Cessando esse período, então o processo pode correr contra ela. Tá? Esse ponto é importante que a gente conheça. Beleza? 1 hora de aula, vamos ficar mais um pouquinho, se vocês puderem. Também está gravando, não tem problema, depois eu mando para vocês e vocês assistem essa aula completa. Segundo ponto de hoje, de legislativo. Processo legislativo, para a gente encerrar a matéria de poder legislativo. 1, 2, 3, 4, 5, fechou, slide fora. Pau. Processo legislativo. O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver aqui temas super importantes. Processo legislativo. Eu vou falar para vocês hoje do processo legislativo ordinário, que é aquele que vai formar uma lei. Seja uma lei ordinária ou uma lei complementar. A diferença entre lei ordinária e lei complementar se dá em relação ao quórum. Quórum é a votação, né? A lei ordinária é a maioria simples. Já comentei com vocês isso várias vezes. A lei complementar, maioria absoluta. Maioria simples, maioria dos presentes na sessão. Maioria absoluta, maioria dos membros da casa votando a favor daquela proposição, daquela medida que se pretende virar lei, tá? Eu vou fazer cada fase do processo com uma cor para vocês fixarem bem esse sistema, tá? Então vamos aos trabalhos. Fase 1 é a fase chamada de iniciativa. É preciso que vocês saibam que a iniciativa pode ser geral, até o cidadão, um monte de cidadão, claro, 1% do eleitorado nacional, dividir em pelo menos 5 é esse percentual que o cidadão também pode apresentar projetos de lei. Então, essa iniciativa é chamada de geral. Presidente pode, deputado, senador, comissões, e aí vai. E até o cidadão, de geral. Também temos a iniciativa reservada, ou seja, somente alguma autoridade pode apresentar projeto de lei. Por exemplo, se eu quiser criar um ministério, para criar órgão, tem que ter lei. E da onde vai sair o projeto dessa lei? Tem que sair das mãos do presidente. Se eu quiser mexer no estatuto do servidor, regime remuneratório, etc., isso também é matéria exclusiva da iniciativa do chefe do executivo. Porque ele que cuida da máquina. Ele que sabe se dá para gastar, se não dá, se dá para aumentar, se não dá. Então, existem projetos de iniciativa geral, o normal é que seja geral, várias entidades podem apresentar, ou reservadas. Beleza. Na iniciativa, o que faz a autoridade? Apresenta um projeto de lei. Ok. Feito. Apresentado o projeto de lei, vamos supor que isso aqui é um projeto de lei, ó. Apresentamos um projeto de lei. Aonde eu levo esse projeto de lei? Para onde eu direciono isso? Para o Senado? Para a Câmara dos Deputados? Para onde?
Resposta. Agora vou mudar de cor aqui. Eu direciono um projeto de lei? Eu tenho que direcionar um projeto de lei? Só um minuto. Fase 2. É a fase deliberativa. Então, regra geral, o projeto é enviado à Câmara dos Deputados. E, na sequência, ele vai para o Senado. Mas primeiro para a Câmara dos Deputados, depois para o Senado. Então, a Câmara dos Deputados é chamada de casa iniciadora e o Senado de casa revisora. Esse caminho, esse iter, só não acontece quando o projeto for apresentado por um senador. Porque daí, se está no Senado, já apresenta no Senado mesmo, né? Óbvio. Mas, em regra, um projeto começa ou é apresentado perante a Câmara dos Deputados. Tem que ser assim, tá? Tem que ser assim. Bom, beleza. E aí, o que pode acontecer lá na Câmara dos Deputados? O que pode acontecer na Câmara dos Deputados? Pode acontecer do projeto ser... Opa, vamos lá. Pode acontecer do projeto ser aprovado. E se ele for aprovado, aí ele segue para o Senado. E lá no Senado ele pode ser aprovado também. É o melhor dos mundos. Pode acontecer do projeto ser rejeitado logo na Câmara dos Deputados, e aí ele nem vai para o Senado. Ou pode acontecer dele ser aprovado na Câmara dos Deputados, e rejeitado no Senado. Tudo isso que está em azul, o projeto vai para o arquivamento. Então, essa parte azul leva ao arquivo. Eu só vou continuar o processo legislativo se eu tiver esse cenário, aprovado numa casa, aprovado na outra. Então, revisando a fase 1 e fase 2. Revisando a fase 1 e a fase 2. Eu tenho 1, iniciativa, que pode ser geral ou reservado. O que é iniciativa? Eu vou apresentar um projeto de lei. Aonde eu apresento esse projeto? Regra geral, na Câmara dos Deputados. Se o projeto na Câmara for aprovado, ele segue para a segunda casa, que é o Senado Federal. E aí, se ele for aprovado, seguimos para a terceira fase. Então, 5 segundos para eu apagar isso aqui, depois eu monto um slide com a fase inteira, prontinha, para vocês entenderem de forma integral. Vamos lá, 5 segundos já foram. Fim. Opa. Não estou conseguindo fazer a mágica nem com o meu slide, né? 3. 3. Essa fase aqui pressupõe que o projeto na fase anterior tenha sido aprovado na Câmara e no Senado. Na Câmara e no Senado. Não pode ser só em uma. Ele vai para o presidente da República sancionar ou vetar. Sanção ou veto do presidente. Como é que funciona isso? Vamos lá. O presidente sanciona quando concorda com o projeto. E o presidente veta quando discorda daquele projeto. Ok. O que é importante saber acerca da sanção e do veto? É importante vocês saberem que, observação 1, OBS 1, em relação à sanção e veto, não existe veto tácito. O que significa isso? Significa o seguinte, conclusão. Se, após 15 dias úteis, o presidente da República permanecer omisso, permanecer silente
omisso. O projeto, guardem isso, tá? Será sancionado. Isso já caiu na prova da ordem. Sancionado. É a chamada sanção tácita. Sanção tácita. Então, repetindo, o presidente tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar. Se passar esse prazo e o presidente não fala nada, o presidente sancionou tacitamente. Não existe no Brasil o chamado veto tácito. Vou repetir, isso já caiu na prova da ordem, exatamente isso. Terceira fase do processo legislativo. Alguém apresentou um projeto. Para quem eu apresento? Câmara dos Deputados. Se a Câmara aprovar o projeto, segue para o Senado. Se o Senado aprovar o projeto, segue para o presidente. O que o presidente faz? Sanciona quando ele concorda e veta quando ele discorda. Beleza. Ele tem prazo para fazer isso? 15 dias úteis. E se não fizer nesse prazo? Considera-se que ele concordou. Sanção tácita. Essa é a terceira fase. Beleza. Temos aqui, então, vamos lá. Vamos fazer nosso resumo esquemático. Temos aqui, então, sanção e veto, terceira fase. Tem prazo? Tem. 15 dias úteis. Tem que guardar esse 15 aqui. Não existe no Brasil o chamado veto tácito. Não existe no Brasil o chamado veto tácito. Se após 15 dias úteis o presidente permanecer omisso, silente, calado, o projeto será sancionado. E isso a gente chama de sanção tácita. Ok? Primeira fase, iniciativa. Segunda fase, deliberativa. Câmara dos Deputados, Senado Federal. Terceira fase, sanção ou veto. Quarta e quinta fase, que estão em conjunto. Vamos lá, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. E eu já vou mudar a tela. Vamos lá. Pau. Fechou? 5 segundos, tela pronta. E última fase. Últimas fases. É a fase 4 junto com a fase 5. O que elas dizem? Promulgação e publicação. Detalhe, a lei já existe a partir da promulgação. Promulgação é a assinatura da lei. Assinaturas. E aqui a lei já existe. A lei já existe. Nasceu. Ela nasce aqui, ó. Já existe, existência. E aí, o ato subsequente, o ato posterior, tem que ser a sua publicação. Por quê? A partir da publicação, começa a contar a chamada vacatio legis. Lá do direito civil, que vocês conhecem. E a partir daí, então, é que conta vacatio legis para a lei entrar em vigor. Para a lei entrar em vigor e começar a surtir efeito na população. Então, a fase de promulgação é importante porque confere existência e faz nascer a lei. Até aqui era projeto, agora virou lei. E aí a publicação destina-se a conferir vigência, a conferir eficácia à norma já produzida e já existente. Tá? Bom, essas são as etapas, essas são as fases do processo legislativo. Essas são as etapas ou fases do processo legislativo. Ok. Agora a gente vai fazer um resumo dessas fases do processo legislativo para vocês entenderem ele de uma forma esquematizada e conjunta, tá? 5 segundos para tirar a tela. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Mágica realizada. Vamos lá, então. As fases do processo legislativo de forma resumida. Fases.
Quais são elas? 1. Iniciativa. Segue. 2. Deliberação. Segue. 3. Sanção e veto. 4. Promulgação e publicação. Vou colocar elas juntas, mas só para você entender. Elas são diferentes, mas só para você entender e ficar mais didático para vocês. Iniciativa, primeira fase, é aquela em que se apresentam projetos de lei. Iniciativa. Segunda fase. Vou mudar a cor aqui. Segunda fase. Deliberação. Terceira fase. Sanção ou veto. Quarta e última fase, para facilitar para vocês, para mim também, mais didático. Promulgação e publicação. Essa é a sequência completa e resumida, obviamente, do processo legislativo, da fase 1 para a fase 2, da fase 2 para a fase 3, da fase 3 para a fase 4. Esse é o esquema do processo legislativo. É o esquema de quando um projeto de lei se transforma em lei. É o esquema de quando um projeto de lei se transforma em lei. Projeto de lei vira lei. Para rimar, ok? Foi ridículo, né? Um projeto de lei vira lei, ok? Não rimou nada. Mas tá bom, sexta-feira, 7h20, pô, querer rimar a coisa já que é demais, né? Certo. Então, temos aqui as fases do processo legislativo. As fases ou etapas do processo legislativo. A partir de agora, a gente vai ver rapidamente, mais uns 15 minutos, máximo 10 minutos, os quórums de aprovação de algumas normas, tá? Para vocês fixarem bem isso. Às vezes, numa prova teste, você mata isso rapidinho. Em cerca de segundos, você resolve essa questão a respeito dos quórums, tá? Vamos lá, então. A gente vai ver agora, rapidamente, para terminar Poder Legislativo, a gente vai ver os quórums mais importantes. Algumas matérias exigem quórums, então a gente tem que ver um pouquinho disso. Opa, agora ficou bonito, hein? Vou deixar uma coisa organizada aqui, né? Senão fica muito ruim. Bom, eu quero conversar com vocês. Primeiro quórum, eu quero falar sobre a emenda constitucional. Emenda constitucional. Segundo quórum que eu quero falar com vocês é da lei ordinária. Lei ordinária. O terceiro quórum é o da lei complementar, que a gente chama de LC, lei complementar. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho, estudar um pouquinho os quórums das leis, emendas constitucionais, leis ordinárias
e leis complementares. Vou começar com a emenda, que é o quórum mais cobrado em prova, o mais... Emenda constitucional é aquela norma que altera o texto constitucional. Emenda constitucional é a norma que altera o texto constitucional. E aí, quando eu altero o texto constitucional, a nossa Constituição é chamada de rígida, porque o processo para alterar o texto constitucional é mais difícil do que o das leis em geral. E qual é esse quórum para alterar o texto constitucional? Vamos lá. 2 turnos. 2 turnos em cada casa, ou seja, 2 vezes na Câmara dos Deputados, 2 vezes na Câmara dos Deputados, e depois 2 vezes no Senado Federal. 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. Isso significa duplo turno. Mas qual é a votação que tem que ter nesses 4 turnos? Que é duplo turno em cada casa, né? Então, a votação que tem que ter é 3/5 dos membros, dos deputados, senadores, durante 4 votações. 2 na Câmara, 2 no Senado. 3/5. Tem que decorar isso aí. Tem que decorar isso aí. Duplo turno e 3/5. Lei ordinária. Qual é o quórum de aprovação de uma lei ordinária? Maioria simples. O próprio nome já diz, é simples. O que significa maioria simples? Maioria dos presentes na casa, naquele dia, no dia de votação. Beleza? E a lei complementar? A lei complementar já é um pouquinho diferente. O que ela exige? Maioria absoluta. E o que significa maioria absoluta? Maioria dos membros da casa. Então, se eu for dividir, por exemplo, vamos fazer aqui. 3 dividido por 5. Dá 3/5? É isso, né? 0,6. 0,6. 3/5 é mais do que a metade, obviamente, né? É mais do que a metade. Então, para conseguir 3/5 em cada casa, é o quórum mais elevado que eu tenho dos presentes. 3/5 é um quórum altíssimo. E aí, 3/5 na Câmara, 3/5 no Senado e 3/5 2 vezes em cada uma. Esse quórum de 3/5 é o quórum para emenda constitucional. O quórum da lei ordinária é o quórum da maioria simples, maioria dos presentes. E o quórum da lei complementar é o quórum da maioria absoluta, maioria dos membros. A gente vai fazer agora, então, 2 exercícios para a gente treinar como aprovar uma lei. Como aprovar uma lei. Vou deixar para vocês o print aí na tela, para vocês fazerem esse print, que isso é importante. E a gente avança para o último slide da aula. Certo? Aqui, pau. Vamos supor que numa casa eu tenha 100 membros. É a casa A. E vamos supor que na casa B eu tenha 200 membros. Essa é a casa B. Ok? Considerem a informação de que hoje, no dia 14 de maio, eu tenho a presença de 60 membros. 60 membros na casa A e tenho a presença
de 160 membros na Casa B. Vamos supor que é uma Câmara dos Deputados e um Senado Federal, só para você enxergar um pouco isso, como funciona. Se ele perguntar na prova, você saber como responder. Vamos supor que ele quer uma emenda constitucional, ele quer aprovar uma emenda constitucional hoje, quer aprovar uma lei complementar hoje e quer aprovar uma lei ordinária hoje. Ok. Primeira observação. A lei ordinária, a lei complementar e a emenda constitucional, só as duas, a lei complementar e a emenda constitucional, elas têm que olhar, o quórum delas é olhando para os membros. É para o verde e para o azul, e não para o amarelo, não para o laranja, aqui do lado direito. Então, emenda constitucional e lei complementar, eu vou olhar para o verde e para o azul. Ponto final. Então, vamos lá, emenda constitucional. Quanto que eu tenho que ter? Eu vou ter que passar 2 vezes por A. Então, uma vez no A, depois outra vez no A. Em cada uma das vezes que passar pelo A, nossa, ficou feio isso aqui. Em cada uma das vezes que passar pelo A, eu vou ter que ter quanto de quórum? Quanto de votação? Eu vou ter que ter 3/5 de 100. Aí já complica pra gente, né? 3/5 de 100. 60, né? Acho que é isso. 60 membros. É isso? É. 60. Então, falou de matemática, ferrou, né? Já até imagino vocês. Ainda bem que não tem chat aberto hoje. Eu não ia nem conseguir falar. Então, a casa A tem que passar 2 vezes por ela, 3/5. E depois eu vou para a casa B, 2 vezes de novo, para aprovar uma emenda constitucional, hein? 2 vezes de novo. Quanto? 3/5 de 200. Aí já complicou de vez, né? 200 dividido por 5, 40. Vezes 3, 120. Né? 120 na B. 3/5. Beleza. Aí sim eu tenho a emenda constitucional. Percebam que ela tem que passar 2 vezes. Oh, caramba. Ela tem que passar 2 vezes na casa A. Opa. Ela tem que passar 2 vezes na casa A. E 2 vezes na casa B. Com 3/5. Para só depois virar emenda. Já a lei complementar, vou mudar a cor aqui para vocês não confundirem uma coisa com a outra. A lei complementar, ela vai passar, complementar agora, hein? Ela vai passar uma vez na casa A e uma vez na casa B. A lei ordinária também passa uma vez na casa A e uma vez na casa B. Então, qual a diferença entre ordinária e 2 vezes em cada casa? E tem um quórum de 3/5. As leis passam uma vez por cada casa. E tem um quórum diferente uma da outra agora. Vamos lá. Então, as leis complementares passam pela casa A e tem que ter quanto? 51. Por quê? É maioria dos presentes, dos membros da casa. Maioria dos membros da casa. Independente de quem está presente aqui, porque na casa A tem 60 presentes. Se tem 60 presentes, eu tenho que ter 51 votando a favor. E na casa B? Na casa B, eu tenho que ter a maioria também dos membros. Quanto é a maioria de... Nosso maior problema é fazer matemática básica. Que vergonha. Então, certo. Ok. E aí, para a gente fechar a aula com essa vergonha de conta, lei ordinária, casa A e casa B. Quanto que eu tenho que ter na casa A e na casa B? Eu não vou olhar para os membros, para o verde e para o azul, eu vou olhar para cá, presença agora, ó. Presença. Agora é importante aqui. Quanto que eu tenho que ter para aprovar uma lei ordinária na casa A e na casa B? Vamos lá. Se eu tenho 60 presentes, basta 31, que é a maioria dos presentes. E na casa B, 160,
Metade de 160, 80. 81. Então é isso. Esses são os quórums para aprovar uma lei ordinária, uma lei complementar e uma emenda constitucional. Tá? Espero não ter confundido vocês, porque esses quadros são importantes. E a prova da ordem traz questões mais práticas. Então é importante vocês saberem que ela tem que passar pelas duas casas para só depois conseguir chegar na aprovação. E aí, na emenda constitucional, 2 vezes em cada casa. Nas leis, 1 vez em cada casa. O que muda entre elas, basicamente, também é o quórum. Numa delas, eu olho para os presentes. Na outra, eu olho para o total de membros da casa. E na emenda constitucional, sempre o total de membros da casa. Tá? Para a gente fechar a aula, a questãozinha sobre poder legislativo. Vamos lá. Ao proferir um discurso em sua cidade natal, José, deputado federal pelo estado E, afirma de forma contundente que um país democrático tem por regra inviolável escolher o chefe do poder executivo por meio de eleições diretas. Complementa sua fala afirmando que o Brasil poderia ser considerado um país democrático, já que a Constituição Cidadã não prevê a eleição do presidente de forma indireta. Vejam que é uma questão que fala do deputado proferindo o discurso, mas ela trata também de uma questão de eleições do presidente. Segundo a Constituição, o deputado tem razão ou não tem razão? O deputado está correto ou equivocado? A gente acabou de aprender, na aula de hoje, que no Brasil se admite eleição indireta para presidente da República, quando os cargos de presidente e vice vagarem definitivamente nos últimos 2 anos do mandato, faltando menos de 2 anos para terminar o mandato. Então é possível no Brasil. Essa eleição é feita no prazo de 30 dias, pelo Congresso Nacional. Então quem escolhe o novo presidente não é o povo, é o Congresso Nacional. E é possível isso. Então o deputado está equivocado? Sim, porque o deputado falou que não existe no Brasil essa hipótese. É mais um deputado que não conhece a Constituição. O deputado está equivocado, letra A. A letra B fala que o deputado está correto. A letra C fala que está equivocado. E a letra D fala que está correto. Então veja como é rápido fazer uma questão de prova. Ó, a letra A eu mantenho, a letra B eu já elimino, a letra C eu mantenho e a letra D eu elimino. Porque o deputado está equivocado. Agora a gente tem que achar onde está o equivocado dele para estar o gabarito da questão. Letra A, equivocado. Pois há previsão de eleição indireta somente na eventualidade de vacância do cargo de presidente nos últimos 6 meses do seu mandato. Não, é 2 anos. Então, se a letra A está errada também por conta dos 6 meses, já matei a questão em menos de 1 minuto. É a letra C. Então vamos lá. Equivocado, pois há previsão de eleição indireta no caso de vacância dos cargos de presidente e vice nos últimos 2 anos do mandato presidencial. Portanto, C é o gabarito da questão. Beleza? Vimos então 1h30 de aula, vimos noções de poder executivo, poder legislativo, incluindo o processo legislativo, imunidades parlamentares. Aula que vem a gente termina o curso, a revisão de constitucional, falando sobre poder judiciário e controle de constitucionalidade, tá? Vai ser a aula 6, 6 aulas de constitucional. Aí provavelmente faremos mais 4 aulas de administrativo, totalizando 10 aulas de revisão. Fechou? Espero que tenha entendido. Vou tentar a aula que vem fazer o chat, porque eu gosto de me comunicar com vocês, eu gosto de interação. Eu fico aflito sozinho aqui falando, não sei se está indo para vocês, se não está, se está tudo bem. Mas enfim, espero que tenha sido, espero que tenham entendido. E aí vai ficar gravada a aula. Eu vou disponibilizar a 4 e a 5 já para vocês. Vou só uma questão de tempo para organizar esse material. E já mando para vocês no grupo. E aí a gente grava 6 na semana que vem e fechamos o curso de constitucional. E aí entramos no administrativo, tá? Então, obrigado pela atenção. Ótima semana a todos vocês. Sexta que vem estamos aí às 6 da tarde. Beleza, pessoal? Um abração para vocês. Tchau, tchau. Aula.
constitucional. Revisão.